Tu conhece a série Raul Seixas, Eu Sou? Essa série, né, que estreou na Globoplay agora, ontem mesmo, no dia 26 de junho, né? Ela é desse ano mesmo, né, 2025. E ela é dirigida, né, ela tem apenas 8 episódios e é dirigida por Paulo Morelli e seu filho Pedro Morelli. A série conta a história do Raul, né, aí desde a sua infância, suas aventuras na infância e tudo mais, até contar aí toda a sua trajetória no rock, né, e até a sua morte, né, que foi no dia 21 de agosto de 1989, quando Raul morreu aí com apenas 44 anos. O Raul Santos Seixas, né, mais conhecido como Raulzito pela família e os amigos, e futuramente Raul Seixas por todos, né, por todo mundo que conhece esse grande astro nacional, né, aclamado e dito aí como pai do rock brasileiro. O Raul Santos Seixas, ele nasceu em 28 de junho de 1945, em Salvador, na Bahia. E até os 15 anos ele morou com seu pai, sua mãe, né? E o seu irmão Plínio, que era 3 anos mais novo que ele. O Raul, desde pequeno, né? Ele tinha muito amor pela música, né? Pelo rock, principalmente. E também pela escrita, né? Ele gostava muito de criar historinhas, criar personagens. O Raul era um leitor assíduo, o pai dele tinha uma vasta biblioteca em casa, então ele adorava ler, né? Ele se usava dessas leituras para criar seus personagens, suas historinhas, né? Que ele contava depois para o seu irmão aí, né? Que amava, adorava, né? E ele também chegou a ser redator, né, de um jornal que circulava na escola dele. Só que o Raul não era muito chegado à escola, não, né? Isso a gente até vê na série. Ele falando que a escola não ensina nada do que ele quer aprender, então por isso ele não gostava de ir para a escola. Não é à toa que ele repetiu a segunda série, né, do ensino médio não, do a segunda série, né, aí infantil que a gente pode falar, né? Me falhou agora a memória, mas ele repetiu várias e várias vezes, né? Dizem as pessoas que ele costumava não ir para a escola, ele ficava ouvindo rock numa lojinha que tinha lá perto da casa dele, né? E por causa disso, né, a mãe dele, né, acabou aí anos depois, né, tendo que colocar ele em um colégio interno. O Raul, né, que era alucinado por rock, como eu falei, né? Ele amava cantores como Elvis, né? Ele também gostava muito de baião, adorava aí o Luiz Gonzaga. A gente vê isso na música dele Let Me Sing, né? Que ele faz aí uma mistura bem bacana do rock com o baião. E quando ele tinha 14 anos, né, ele junto com seu amigo chamado, deixa eu ver se eu lembro que é o Valdir, ele chega a criar, né, aí o Elvis Rock Club. E com um amigo dele, o Valdir, né, ele começou a sair, né, começou a dar aí algumas saídas, alguns rolês. E eles faziam muitas coisas, né? Dentre elas eram coisas assim que o Raul não gostava, como baderna, arranjar briga, etc, né? E a mãe dele, depois soube disso, decidiu mandar ele para longe, que foi nesse colégio interno, né, no Marista. E a gente vê essa despedida na série, né? Eles não contam sobre essa coisa do colégio interno, apenas mostram ele indo, né, para outra cidade. E é muito triste a cena, né? Porque ele e o irmão dele, eles eram muito apegados, então eles tinham uma brincadeira que era fazer luta com as lanternas, né? E eles ficavam brincando, tipo uma luta de espada, né? Ele com a lanterninha deles e tal. E aí o irmãozinho dele fica, né, da janela da casa, acendendo e apagando a lanterna, né? E ele olhando assim, indo embora, né? E aí o Raul ele vai, né, para essa outra cidade para tentar ir terminar os estudos, né? E lá ele também conhece uns amigos dele, ele monta uma banda que faz muito sucesso. Futuramente essa banda passa a se chamar Os Panteras, e aí faz muito mais sucesso.
E durante um desses shows que ele tá lá com a banda dele, ele conhece o Gerry Adriani, que é o cantor, né? Aí da Jovem Guarda. E o Gerry Adriani, impressionado, né, com o talento dele, chama ele para ir para o Rio de Janeiro, fazer sucesso lá, né, e tudo mais. Nessa época também ele conhece a primeira esposa dele, a Edith. O Raul, ele acabou se casando 3 vezes, separando as 3 vezes, né? Ele teve uma filhinha com cada uma dessas esposas dele. A primeira foi a Edith. A Edith era filha de um pastor protestante estadunidense. O pai dele não aprovava de jeito nenhum, né? O envolvimento dela com o Raul. A gente vê isso na série também. Porque o Raul, ele não tinha os estudos ainda definidos, né? Ele achava que o Raul era um vagabundo, né? Então, o Raul termina os estudos, né? Faz cursinho, passa para direito, psicologia e filosofia. E ele acaba ficando com o direito, né? A casa com a Edith e, junto com os amigos, vai embora para o Rio de Janeiro. Quando chega lá no Rio de Janeiro, eles chegam a gravar um álbum, né? Os Panteras. Mas as coisas não dão tão certo como eles queriam. E o Raul, né, passa muita fome, muita dificuldade junto com os amigos, junto com a esposa. E com isso ele acaba voltando para a Bahia, ele fica muito triste, né? Ele passa muito tempo trancado no quarto, lendo e tudo mais, até que ele conhece o presidente da SBS, né? É, e que era uma grande gravadora de discos na época. E esse diretor ele acaba chamando o Raul para voltar para o Rio de Janeiro e ser produtor musical. E lá, né, ele passa a fazer finalmente muito sucesso, né? Tem um trabalho bem estável e tudo. E as músicas dele começam a ganhar vida nas vozes de vários cantores, né? Com várias composições que ele tinha. Ele, como na voz de Gerry Adriani, da Diana, Renato e seus Blue Caps, Daí José, etc. Né? Muita gente daquela época que fazia sucesso. Mas o Raul, ele queria muito cantar, né? Ele queria colocar aquelas músicas dele, né? Para ele mesmo gravar, né? Para ele mesmo compor as músicas que ele achava que as pessoas deveriam ouvir do jeito dele. E quando o grande amigo dele, né, o Sérgio Sampaio, ele acaba incentivando, né, o Raul, ele fala, olha, vai ter o Festival Internacional da Canção. Por que tu não participa? Porque você não vai cantar suas músicas. E aí, finalmente, ele vai, né, e tudo mais. E aí ele canta Let Me Sing, Let Me Sing. E também ele faz uma outra música para uma outra artista cantar, um outro artista cantar. E as músicas ficam na final. E o Raul termina finalmente aí sendo conhecido por muita gente, né, entrando aí nos seus sucessos e tudo mais. É nessa época também que o Raul conhece o Paulo Coelho, né, que seria aí seu grande parceiro de vida, seu grande parceiro de suas obras e tudo mais, né? E ele conhece o Paulo Coelho depois de uma matéria em um jornal que o Paulo escreveu, falando sobre extraterrestres. E isso aí é até mostrado na série de uma forma muito engraçada, né? Vocês vão dar bastante risada. Ele, depois de muita insistência, né? O Paulo termina virando aí o parceirão dele aí de músicas e tudo mais, né? Daí para frente, Raul só fez sucesso, né? Principalmente com a ajuda do Paulo Coelho, como músicas como o Paulo Coelho ele chamava carinhosamente de Paulette, né? E eles fizeram músicas assim incríveis, né? Que estão até hoje aí em ascensão, como Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa, Al Capone, dentre tantas e tantos outros sucessos, né? E os dois, né? Tanto Paulo Coelho como Raul Seixas, eles tinham muito uma questão assim de gostar de coisas assim mirabolantes, né? Principalmente Paulo Coelho, que adorava essas coisas de misticismo, né? Bruxaria e tudo mais. E é nessa época que o Paulo apresenta para o Raul o Aleister Crowley, que eu vou contar melhor para vocês no próximo vídeo, né? Porque eu vou fazer uma parte 2.